papel amarelado pelo tempo não mente, mas os homens que o escreveram tentaram apagar a verdade com a ponta de uma faca. No registro oficial do 14º Batalhão de Voluntários da Pátria, existe um vácuo, um espaço raspado onde deveria estar um nome de herói. O Império Brasileiro acreditou que o silêncio seria o túmulo perfeito para o maior escândalo militar e social da Guerra do Paraguai. Mas o que eles não previram é que o sangue derramado no fronte deixa rastros que nenhum oficial de alta patente consegue limpar com metal. Estamos no auge do conflito, um período em que a honra de uma família valia mais que a vida, e a covardia era uma sentença de morte social. O Barão de Alencastro, um dos pilares da aristocracia cafeeira, encarava o abismo de ver sua linhagem destruída pela vergonha pública. Seu único filho e herdeiro, um homem destinado a liderar tropas, era um covarde notório que tremia diante da simples menção ao som dos canhões. O barão precisava de um milagre para salvar o nome da família. Mas o que ele encontrou foi uma solução criminosa que desafiaria as leis de Deus e dos homens. Helena não era uma peça comum no tabuleiro da fazenda Alencastro. Ela era uma anomalia em um sistema desenhado para o esmagamento da alma. Enquanto outros eram forçados ao trabalho braçal exaustivo, ela carregava no olhar uma inteligência que o exército brasileiro desesperadamente precisava. Sua memória era cartográfica, absoluta, capaz de decorar trilhas, rios e padrões de movimento inimigo em terrenos onde generais experientes se perdiam. Ela era a arma secreta que o barão decidiu usar para esconder a vergonha de seu próprio filho, sem imaginar que estava selando o destino de todo o império. Se você busca a verdade por trás dos livros de história, se você quer entender como a justiça pode ser amarga e necessária, continue comigo até o final. Este caso que o império tentou esconder por décadas revela que a verdadeira nobreza não está no título, mas no sacrifício que o Estado tenta apagar. Dê uma nota de 0 a 10 nos comentários para este início de investigação e se inscreva no canal para não perder o desenrolar desta caçada histórica. Afinal, a história de Helena é um segredo proibido que está prestes a ser desenterrado, e cada detalhe importa para quem busca a justiça. A fraude começou em uma noite sem lua, com o som do metal raspando o papel em um escritório trancado por dentro. O barão de Alencastro cometeu um crime de Estado ao enviar Helena para o fronte de batalha sob a identidade de um soldado morto. A estratégia era simples e cruel. Helena lutaria, Helena morreria ou venceria, e o herdeiro legítimo ficaria com os louros da vitória na segurança da capital. Mas o barão não contava com o fato de que Helena possuía algo que seu filho jamais teria: a coragem de quem não tem nada a perder e a mente de uma estrategista nata. O disfarce era precário, mantido apenas pela disciplina férrea e pelo terror constante de ser descoberta em um ambiente de homens brutais. Nas trincheiras lamacentas de Curupaiti, Helena não era apenas uma soldada. Ela se tornou o fantasma que guiava as tropas pelos pântanos impossíveis. Enquanto os oficiais de alta patente batiam cabeça em mapas obsoletos, Helena lia o terreno como se as curvas das colinas falassem com ela. Ela desenhou rotas de fuga que salvaram o alto escalão de uma emboscada paraguaia que teria dizimado o comando brasileiro em uma única tarde. O inferno de Curupaiti foi o teste de fogo onde a farsa do Barão de Alencastro quase desmoronou sob o peso da realidade. As balas não escolhem linhagem, e a lama paraguaia não diferencia o sangue de um nobre do sangue de quem nasceu na senzala. Helena acumulava dívidas de sangue de generais que, sem saber, deviam a vida a uma mulher escravizada que o sistema considerava propriedade. Cada vida que ela salvava era um prego no caixão do segredo, que o barão tentava manter guardado a 7 chaves em sua fazenda no Brasil. Enquanto Helena sentia o cheiro da pólvora e da morte, o herdeiro legítimo se escondia atrás de influências políticas e festas na capital. Ele recebia cartas com notícias de vitórias que ele nunca conquistou, celebrando uma bravura que ele era incapaz de sentir em seu peito vazio. A mentira crescia como uma sombra, alimentada pela vaidade de uma família que preferia o crime à exposição de sua própria fraqueza.
O que ninguém esperava era que Helena sobreviveria ao impossível para reivindicar o que lhe foi prometido em um pacto de sangue. A paz trouxe o retorno dos sobreviventes, mas para Helena o fim dos tiros foi apenas o início de uma guerra muito mais silenciosa e perigosa. Ela desembarcou no porto com o corpo marcado por cicatrizes e a mente carregada de segredos que poderiam derrubar ministros. Em suas mãos, ela guardava sua alforria assinada em papel timbrado militar, o preço que o barão concordou em pagar pelo silêncio dela. Mas ela logo descobriria que na aristocracia cafieira, a palavra de um nobre vale menos que o papel onde a liberdade é escrita. Ao retornar para a fazenda Alencastro, Helena não encontrou as medalhas ou a celebração que um herói de guerra deveria receber. O que a esperava era o silêncio pesado de uma casa que desejava que ela nunca tivesse retornado do campo de batalha. O barão de Alencastro, ao ver Helena viva e com provas da fraude em mãos, sentiu o peso da própria ruína social batendo à sua porta. A presença dela era um lembrete vivo de que ele havia traído o império, o exército e a própria honra para salvar um filho indigno. A alforria de Helena, o documento que ela conquistou com sangue e suor nas trincheiras, foi confiscada assim que ela cruzou o limite da fazenda. O acordo de cavalheiros feito antes da guerra foi transformado em uma ameaça de morte sob o pretexto de manutenção da ordem. O barão ofereceu o esquecimento em troca da vida dela, exigindo que Helena voltasse para a senzala como se nada tivesse acontecido, mas o sistema de cativeiro não tolera quem sabe demais, e Helena já não era mais a mesma mulher que partira anos atrás. A baronesa, consumida pelo medo de que a farsa de seu filho fosse descoberta pela sociedade provincial, tornou-se o maior perigo para Helena. Para ela, a existência de Helena era uma mancha que precisava ser removida permanentemente para que o nome Alencastro continuasse limpo. Ela começou a tecer uma teia de intrigas, preparando o terreno para eliminar a prova do crime da forma mais cruel e pública possível. O ódio da baronesa não era apenas racial. Era o ódio de quem sabe que sua posição depende inteiramente de uma mentira que pode ser desmascarada a qualquer momento. O estopim do escândalo nacional foi planejado para ocorrer durante o baile de recepção aos veteranos da província. O barão queria mostrar o filho herói para toda a alta sociedade, consolidando a mentira diante dos olhos dos poderosos da região. Oficiais de alta patente, homens que estiveram no Paraguai e que poderiam reconhecer o verdadeiro valor, foram convidados para a festa. Mas a baronesa tinha seus próprios planos para aquela noite, planos que transformariam o salão de festas em um tribunal de humilhação. Diante dos convidados e dos generais, a baronesa acusou Helena de furto, um crime que na época justificava as punições mais severas. Em um ato de sadismo público, ela ordenou que o vestido de servidão de Helena fosse rasgado diante de todos, expondo-a à vergonha total. O objetivo era desumanizá-la, transformá-la em uma indigente indigna de qualquer proteção legal ou respeito humano diante dos veteranos. Mas o cálculo político da baronesa falhou miseravelmente no momento em que os olhos de um oficial se cruzaram com os de Helena. O silêncio que se seguiu ao rasgar do tecido foi interrompido apenas pela respiração ofegante dos convidados chocados com a cena. O barão, movido por uma mistura de culpa corrosiva e uma dívida de honra que o fronte de batalha impõe aos homens, sentiu algo quebrar dentro de si. Ele sabia que se permitisse que Helena fosse jogada na rua, ele estaria matando a única pessoa que realmente defendeu o nome de sua família. Foi nesse momento, sob os olhares de generais que deviam a vida àquela mulher, que o barão cometeu o ato que selaria sua ruína social definitiva. Diante de todos, o barão de Alencastro caminhou até o centro do pátio e cobriu o corpo de Helena com sua própria casaca de gala. O gesto não foi apenas um ato de amparo ou cavalheirismo, foi uma declaração de guerra aberta contra o sistema que ele mesmo ajudou a construir. Ao cobrir uma escravizada com o símbolo de sua nobreza, ele estava admitindo que a hierarquia ali presente era uma farsa completa. Os oficiais presentes viram na casaca do barão o reconhecimento de um soldado para outro, um código que a baronesa jamais entenderia. Mas o golpe final ainda estava por vir, algo que deixaria a província inteira em estado de choque absoluto.
O barão, com a voz firme que não usava desde antes do início do conflito, anunciou que Helena não era apenas uma protegida da casa. Naquela mesma noite, diante de testemunhas que o Estado não poderia ignorar, ele a pediu em noivado publicamente. O gesto não era um conto de fadas, mas a ativação de um mecanismo legal de proteção que era a única chance de Helena sobreviver. Se Helena fosse sua noiva oficial, ela teria o foro necessário para ser ouvida em um tribunal e para que sua palavra tivesse peso jurídico. O romance que nascia ali era uma prova viva de um crime de Estado e um escudo desesperado contra o apagamento histórico. O barão de Alencastro sabia que, ao fazer aquele pedido, ele estava trocando seu nome, seus bens e sua posição pela vida da mulher que salvou seu filho. Mas o que ele não sabia era que o sistema contra o qual ele se levantava era muito mais implacável do que qualquer exército paraguaio. A partir daquele instante, a fazenda Alencastro deixou de ser um lar para se tornar um campo de batalha jurídico e social sem precedentes. O registro militar rasurado, aquele espaço em branco no livro do batalhão, tornou-se a peça central de uma caçada humana e documental. Documentos começaram a desaparecer misteriosamente de cartórios provinciais e testemunhas começaram a mudar seus depoimentos sob ameaça. A elite cafeeira não permitiria que um barão se unisse a uma escravizada heróica, pois isso provaria que a coragem não tem cor nem título. Cada aproximação entre o barão e Helena era monitorada por espiões enviados pela província e pelo próprio governo imperial. Um simples bilhete trocado entre os dois era tratado como uma evidência de conspiração contra a ordem estabelecida. O anel de família que Helena agora carregava tornou-se o gatilho para uma ordem de prisão por sedição que estava sendo redigida na capital. O sistema tentava converter a história de uma heroína de guerra em um caso de feitiçaria ou de loucura senil do barão. A tensão escalou quando um general sobrevivente da emboscada em Curupaiti chegou à fazenda, portando uma ordem secreta. Ele não vinha para prender Helena, mas para garantir que a prova definitiva da bravura dela nunca visse a luz do dia. Nas mãos dele estava o destino de um mapa original, desenhado por Helena e carimbado com o selo imperial, que provava a farsa dos Alencastro. O confronto final estava apenas começando, e o preço da verdade seria mais alto do que qualquer um deles poderia imaginar pagar. Mas o que o general não sabia é que Helena guardava um último segredo, um documento que nem mesmo o fogo poderia destruir. O que estaria escrito naquele papel que Helena protegeu com a própria vida durante toda a guerra? E até onde o barão estaria disposto a ir quando descobrisse que seu próprio filho foi o responsável pela ordem de eliminar Helena? A resposta estava escondida sob o forro de uma farda manchada de sangue, esperando o momento certo para ser revelada. Mas para Helena e o barão, o tempo estava se esgotando e os cavalos dos oficiais já podiam ser ouvidos subindo a colina. Helena olhou para o horizonte e soube que a próxima batalha não seria nos pântanos, mas nos tribunais da capital. Ela não era mais uma escravizada, nem apenas uma noiva de fachada. Ela era o testemunho vivo da queda de um império. O destino de Helena e do barão estava selado por um compromisso que ia além do amor. Era uma questão de justiça histórica. E a verdade, uma vez libertada, jamais poderia ser colocada de volta nas correntes, não importava quantos registros fossem rasurados. O silêncio que se seguiu àquela noite de baile foi mais ensurdecedor do que o estrondo dos canhões em Curupaiti. A aristocracia provincial não perdoa quem rasga o véu da hipocrisia. E o barão de Alencastro acabara de assinar sua própria sentença de morte social. Ao cobrir Helena com sua casaca e anunciar um noivado impossível, ele não iniciou um romance, mas um cerco de guerra dentro de sua própria casa. No dia seguinte, o isolamento foi imediato e absoluto, como uma quarentena imposta por uma praga moral. Os convites para jantares foram revogados, e as carruagens dos vizinhos desviavam o caminho para não passar diante da porteira dos Alencastro. O noivado era visto como um ato de insanidade ou pior, como uma traição direta à estrutura que sustentava a riqueza de todas aquelas famílias. Mas o isolamento social era apenas a cortina de fumaça para um perigo muito mais físico e imediato
que crescia nos corredores escuros da casa grande. O barão sabia que o tempo era seu maior inimigo e que cada hora de hesitação dava ao sistema mais força para esmagá-lo. Sua mente era um campo de batalha onde a culpa pela covardia do filho lutava contra o instinto de preservação de seu título. Ele não amava Helena no sentido literário da palavra. Ele a respeitava com o temor de quem reconhece uma força superior e necessária. Proteger Helena era a única forma de evitar que o segredo de Curupaiti se transformasse em uma forca para toda a sua linhagem. Helena, por sua vez, habitava um território de vigilância constante, onde cada rangido de tábua poderia significar o fim de sua vida. Ela conhecia o peso da farda que usara e sabia que a casaca do barão, agora sobre seus ombros, era um escudo feito de papel. Sua memória cartográfica não servia apenas para mapas militares. Ela agora mapeava as intenções de cada criado e capataz que passava por ela. Ela sabia que o noivado era um mecanismo legal, uma armadura jurídica que o barão tentava forjar enquanto o ferro ainda estava quente. O maior obstáculo, porém, não vinha de fora, mas do sangue do próprio barão que corria nas veias de seu herdeiro. O filho, cuja covardia fora comprada pelo silêncio de Helena, via na permanência dela uma ameaça constante de desmascaramento. Para ele, Helena não era uma salvadora, mas uma evidência viva de que ele era um impostor indigno das medalhas que exibia na corte. Ele começou a conspirar com a mãe, a baronesa, para encontrar uma forma de anular o noivado antes que ele fosse registrado em cartório. A estratégia do sistema foi atacar o pilar da legitimidade, a igreja e o Estado civil. O barão tentou levar Helena até a vila para oficializar a união perante o juiz de paz e o pároco local. Mas ele encontrou as portas da igreja trancadas e o cartório fechado por motivos de força maior que ninguém ousava explicar. O bispo da província já havia enviado um aviso discreto. Nenhuma união que desafiasse a ordem da servidão seria abençoada ou registrada. O Senhor está destruindo séculos de tradição por um capricho de guerra, disse o juiz de paz, escondido atrás de sua autoridade comprada. O barão entendeu naquele momento que a lei não era um conjunto de regras, mas um instrumento de proteção para os seus pares. Sem o registro oficial, o noivado era apenas uma promessa ao vento. E Helena continuava sendo, legalmente, uma propriedade sujeita ao tronco. A frustração do barão começou a se transformar em um desespero frio que o levava a considerar medidas cada vez mais extremas. Helena não esperava que a justiça viesse dos homens de toga ou de batina. Ela confiava apenas no que podia tocar e esconder. Ela começou a transcrever sua memória para pequenos pedaços de papel, desenhando coordenadas de batalhas e nomes de oficiais que fugiram. Aquele diário de guerra era sua apólice de seguro e, ao mesmo tempo, sua sentença de morte se fosse descoberto pelos olhos errados. Ela escondia as folhas sob as tábuas do assoalho, sentindo o suor frio escorrer pelas costas a cada passo que ouvia no corredor. A baronesa, vendo que o isolamento social não estava quebrando a vontade do marido, decidiu agir por meios mais diretos e letais. Ela contratou um capitão do mato conhecido por sua crueldade para recuperar Helena caso ela tentasse fugir da fazenda. A ordem era clara. Helena não deveria chegar viva ao tribunal da capital, onde sua voz poderia causar um terremoto político. O clima na Casa Grande tornou-se irrespirável, com o cheiro do medo se misturando ao aroma do café que vinha das tulhas. O barão tentou uma última cartada na paróquia, buscando uma confissão que pudesse servir como prova de sua intenção de união. Mas o padre, coagido pelas doações da baronesa e pelas ameaças dos coronéis vizinhos, negou-se a ouvir o testemunho. "O que o senhor pede é um sacrilégio contra a ordem de Deus", sussurrou o clérigo através da grade de madeira. O barão percebeu que até o sagrado havia sido subornado para manter a mentira que sustentava o império. A proximidade entre os dois era vigiada por dezenas de olhos, transformando qualquer conversa em um risco de conspiração. Eles não trocavam palavras de afeto, mas informações táticas sobre quem era confiável e quem estava sendo comprado pelo inimigo. O romance, se é que existia,
Era uma aliança de sobreviventes que sabiam que a derrota significava o esquecimento total. O barão via em Helena a coragem que ele falhou em transmitir ao próprio filho, e isso o corroía por dentro. A situação atingiu um ponto de ruptura quando uma correspondência oficial chegou da capital, mas não era a resposta que o barão esperava. O documento não reconhecia os serviços prestados por Helena e ordenava uma investigação sobre a conduta militar do 14º Batalhão. Alguém na corte havia descoberto a rasura no registro e estava decidido a limpar o nome do exército, eliminando todos os envolvidos. O barão percebeu que o Estado não queria a verdade. O Estado queria a perfeição da mentira, mesmo que custasse vidas. O filho do barão, agindo como um espião dentro de sua própria casa, conseguiu localizar alguns dos rascunhos de Helena. Ele os destruiu um a um, rindo enquanto a prova de sua própria covardia se transformava em cinzas cinzentas. Ele acreditava que, ao apagar o papel, estaria apagando a memória daquela que o salvou do inferno de Curupaiti. Mas ele subestimava a capacidade de Helena de reconstruir cada linha e cada curva de nível em sua mente implacável. A notícia de que um general estava a caminho da fazenda Alencastro espalhou-se como fogo em palha seca entre os escravizados. Alguns viam nele a chance de justiça, mas Helena sabia que generais não viajam para salvar cativos, mas para proteger instituições. Ela preparou uma pequena bolsa com o essencial, sabendo que a noite seguinte seria a mais longa de sua vida. O som das esporas batendo no pátio de pedra anunciou que o tempo de diplomacia e registros falsos havia acabado. O general não veio sozinho. Ele trouxe consigo uma escolta de soldados veteranos que pareciam estranhamente inquietos. Ele não cumprimentou a baronesa, nem aceitou o café oferecido, dirigindo-se imediatamente ao escritório do barão. "Eu não vim para o seu noivado, Alencastro", disse ele, colocando um documento sobre a mesa com um impacto seco. "Eu vim buscar o mapa original de Curupaiti e a pessoa que o desenhou, por ordem direta do Conselho de Guerra." O barão sentiu o sangue fugir de seu rosto enquanto olhava para o general, um homem que ele considerava um aliado de armas. Ele percebeu que a ordem de apreensão de documentos era, na verdade, uma ordem de execução disfarçada de burocracia. O mapa era a prova material de que uma escravizada comandou taticamente tropas brasileiras enquanto a nobreza batia em retirada. Se aquele papel fosse destruído, Helena perderia sua última ligação com a realidade e se tornaria apenas mais uma peça descartável do sistema. Mas o que ninguém ali sabia era que o mapa que o general buscava não estava nos arquivos do barão ou sob as tábuas do chão. Helena o havia costurado dentro do forro da própria farda que o barão lhe devolvera no auge daquela confusão. Ela guardava o segredo mais perigoso do império junto ao próprio corpo, sentindo o papel áspero contra sua pele. A tensão no escritório subia a cada segundo, com o barão tentando ganhar tempo enquanto o general perdia a paciência. O filho do barão viu a oportunidade que esperava para se livrar de Helena e recuperar sua posição de herói incontestável. Ele deu um passo à frente, pronto para denunciar onde Helena estava escondida e encerrar aquele pesadelo de uma vez por todas. Sua lealdade não era ao pai ou à pátria, mas à própria imagem que ele construiu sobre uma montanha de cadáveres e mentiras. Mas antes que ele pudesse abrir a boca, um som vindo do pátio mudou completamente o rumo daquela conversa. O toque do sino não era para uma missa ou um batismo. Era o sinal de alerta que Helena havia combinado com os poucos que ainda lhe eram leais. O pátio da fazenda começou a se encher de pessoas que o sistema tentava ignorar, mas que viam em Helena um símbolo de algo maior. O general olhou pela janela e viu que a situação estava saindo do controle de sua pequena escolta de soldados. A escrava que ele viera buscar não estava mais sozinha, e o romance proibido do barão havia se transformado em um levante silencioso. "Se o senhor levar Helena agora, general, o senhor terá que explicar para esses homens por que está prendendo quem os salvou", disse o barão. A voz dele não tremia mais. A decisão estava tomada, e ele sabia que não haveria volta para a vida que conhecia antes. O general hesitou, percebendo que o mapa não era o único perigo ali presente, mas a verdade que já havia se espalhado.
Mas o sistema não desiste facilmente, e uma ordem de prisão por sedição já estava sendo assinada por mãos muito mais poderosas. O que o general escondia em seu bolso era uma sentença que mudaria o destino de todos naquela fazenda antes do amanhecer. E enquanto os dois homens se enfrentavam no escritório, o filho do barão desaparecia nas sombras com um objetivo sinistro. A caçada humana estava prestes a se tornar um banho de sangue, e o segredo de Curupaiti estava a um passo de ser enterrado para sempre. Mas Helena já estava em movimento, e ela sabia de algo que nenhum general ou barão jamais poderia prever. Para onde Helena estava indo com o documento mais valioso do Império escondido em suas roupas? E quem seria o traidor que revelaria seu caminho antes que ela pudesse alcançar a segurança do tribunal? A verdade sobre o fronte de batalha estava prestes a colidir com a realidade cruel da escravidão, e o preço seria pago em sangue. Prepare-se para o que vem a seguir, pois a justiça no Brasil imperial nunca foi feita sem o som de correntes se quebrando. A presença do general na fazenda Alencastro transformou a Casa Grande em uma prisão de luxo cercada por baionetas. O que antes era um refúgio incerto tornou-se o epicentro de uma conspiração que envolvia o alto comando do exército brasileiro. Não se tratava mais apenas de uma escravizada fugindo do tronco, mas de uma fraude militar que poderia envergonhar o imperador. O general não buscava justiça. Ele buscava o silêncio absoluto que só a destruição de provas e testemunhas pode garantir. A traição definitiva veio de dentro, alimentada pelo ressentimento de um filho que via sua farsa ser desmontada por uma mulher. O falso herói, percebendo que o pai estava disposto a sacrificar tudo por Helena, decidiu que era hora de agir por conta própria. Ele revelou ao general que Helena não apenas possuía o mapa, mas que ela era capaz de reconstruir cada detalhe estratégico de memória. Aquele talento que salvara vidas no Paraguai era agora a maior ameaça à sobrevivência política daquela casta de oficiais covardes. Este anel não é uma promessa de amor, é um contrato de sangue, pensava Helena enquanto ouvia os passos dos soldados no corredor. Ela sentia o suor frio escorrer pelas têmporas, a mesma sensação que tinha quando as balas de canhão cruzavam os céus de Curupaiti. Sua mente, treinada para ler terrenos, agora lia as intenções por trás dos olhares e a disposição das armas no pátio. Ela sabia que o barão estava jogando um jogo perigoso e que ela era a peça que todos queriam retirar do tabuleiro. O barão sentia o peso insuportável de uma vida inteira de privilégios sendo esmagada por um único ato de consciência tardia. Ele se perguntava se sua proteção a Helena era um gesto de redenção ou apenas uma forma desesperada de punir a si mesmo. Cada vez que olhava para o filho, via o monstro que ele mesmo ajudou a criar com seu silêncio e sua cumplicidade inicial. A arrogância de sua classe estava sendo cobrada em juros de sangue, e ele sabia que o preço final seria sua própria ruína. Para piorar o cerco, o capitão do mato contratado pela baronesa chegou à propriedade, ignorando a autoridade militar do general. Ele era um homem que não seguia leis de guerra, mas apenas o rastro do dinheiro e o instinto de caçador de gente. Com seus cães farejadores e sua rede de informantes entre os feitores, ele começou a fechar todas as rotas de fuga da fazenda. Helena estava agora entre dois fogos: o exército que queria seu segredo e os mercenários que queriam seu corpo de volta à senzala. O barão tentou enviar um mensageiro para a capital, buscando o apoio de um antigo aliado no tribunal militar. Mas a estrada já estava bloqueada, e a carta foi capturada antes de chegar ao primeiro posto de troca de cavalos. O conteúdo da carta, detalhando o noivado e a fraude de Curupaiti, caiu nas mãos erradas, selando o destino de todos. A partir daquele momento, qualquer pretensão de legalidade foi abandonada em favor da força bruta e do apagamento de rastros. A caçada dentro da própria Casa Grande começou de madrugada, com soldados revirando cada quarto em busca do mapa original. Helena movia-se como uma sombra entre as paredes duplas e os sótãos esquecidos, usando o conhecimento da estrutura que adquirira anos antes. Ela ouvia os gritos da baronesa, exigindo que a intrusa fosse entregue aos cães para servir de exemplo aos outros. A crueldade da sinhá
não tinha limites agora que o medo de perder seu status social se tornara uma paranoia palpável. Se um fio de cabelo dela for tocado, eu mesmo levarei este caso às páginas dos jornais da corte, ameaçou o barão, desesperado. O general apenas sorriu, um gesto frio que mostrava que ele já tinha providenciado o controle da imprensa e dos telégrafos. O senhor não entende, Alencastro? Para o mundo, Helena nunca existiu naquele fronte, e em breve ela deixará de existir aqui também. O isolamento da fazenda era agora total, uma ilha de barbárie onde a lei do mais forte era a única que restava em vigor. A virada mais sombria ocorreu quando o herdeiro, movido pelo ódio, conseguiu finalmente localizar o ponto onde Helena se escondia. Ele não chamou os soldados. Ele queria ter o prazer de destruir ele mesmo, a mulher que conhecia sua maior vergonha. Você achou que um anel e uma casaca te fariam nobre? Você é apenas um erro que eu vou corrigir agora, sibilou ele. Helena viu o brilho do aço da faca dele e soube que a luta pela sobrevivência tinha chegado ao seu ponto mais íntimo e letal. Mas o falso herói cometeu o erro de subestimar uma mulher que sobreviveu ao maior massacre da história da América do Sul. Helena não era uma vítima indefesa. Ela era uma veterana de guerra que sabia onde golpear para imobilizar e silenciar. Em segundos, o filho do barão estava no chão, desarmado e humilhado pela própria incompetência que tentava esconder. Helena poderia tê-lo matado ali mesmo, mas ela sabia que um cadáver de nobre seria o fim de qualquer chance de justiça legal. Ela saltou para o telhado e deslizou pelas sombras das árvores, sentindo o papel do mapa roçar em seu peito como um lembrete. Os cães do capitão do mato começaram a latir na direção dela, alertando os guardas que patrulhavam o canavial próximo. Ela tinha poucos minutos antes que toda a fazenda soubesse de sua fuga e começasse o massacre que a baronesa tanto desejava. O romance proibido agora era um rastro de sangue que guiava seus perseguidores através da noite escura e sem estrelas. O barão, ao ouvir o alvoroço, entendeu que o momento da verdade havia chegado e que ele precisava escolher um lado definitivamente. Ele não pegou sua espada de oficial, mas sim os documentos de propriedade e as ordens de alforria que ele tentara proteger. Ele sabia que Helena precisava de uma distração para cruzar o limite da fazenda e alcançar a estrada real que levava à capital. Ele cavalgou diretamente para o portão principal, atraindo a atenção dos soldados e do capitão do mato para longe da mata. Para garantir que Helena tivesse uma chance real, o barão cometeu um ato de sabotagem que destruiria parte de sua própria riqueza. Uma explosão iluminou a noite, transformando o armazém de café em uma pira de chamas que distraiu até os cães mais treinados. Em meio ao caos de fogo e gritos, Helena conseguiu cruzar o riacho que servia de fronteira natural para as terras dos Alencastro. Mas ela não estava sozinha. O capitão do mato, mais esperto que os soldados, já tinha previsto o movimento dela. Ele não precisava de latidos ou ordens. Ele conhecia o cheiro da liberdade e sabia que Helena não iria longe com as feridas que carregava. Ele começou a segui-la em silêncio, como um predador que sabe que a presa está exausta e sem fôlego para lutar. Helena sentia o frio da noite entrando em seus ossos, mas a visão do tribunal militar na capital era a única coisa que a mantinha em pé. Ela sabia que precisava chegar lá antes que o general pudesse enviar uma ordem de prisão por sedição e assassinato. Onde ela está, Alencastro? Onde você a mandou com aquele mapa? Gritava o general, com o rosto vermelho pelo calor das chamas. O barão apenas olhava para o fogo, vendo sua vida de privilégios se transformar em cinzas diante de seus olhos cansados. Ele sentia uma estranha paz, a paz de quem finalmente parou de mentir para si mesmo e para o mundo que o cercava. Ela foi buscar a justiça que o senhor tentou rasgar dos livros de história, general, respondeu ele, com um sorriso desafiador. O cansaço e a perda de sangue finalmente cobraram seu preço, e a visão de Helena começou a escurecer enquanto o sol ameaçava nascer. Ao longe, o som de uma carruagem oficial se aproximando poderia significar sua salvação ou sua captura final. Ela não tinha mais forças para se esconder, e o capitão do mato já estava a poucos metros de distância, com a rede pronta. O destino de uma heroína de guerra
estava agora nas mãos do acaso e de quem estivesse dentro daquela carruagem. Não era o general inimigo, mas sim aquele cujas tropas ela salvara da emboscada paraguaia meses atrás. Ele olhou para a mulher caída no chão e reconheceu sob a lama e o sangue os olhos da estrategista que o Império tentou apagar. Ele sabia que, se a levasse consigo, estaria declarando guerra ao sistema. Mas ele também era um homem que devia sua vida àquela escrava. O silêncio na estrada era tenso, com o capitão do mato observando de longe, esperando para ver quem ganharia aquela disputa de poder. Eu nunca imaginei que nos encontraríamos assim, soldado, disse o general com uma voz carregada de respeito e urgência. Helena entregou a ele o pedaço de tecido com o mapa, sentindo que o peso de 1000 quilos finalmente saía de seus ombros. A carruagem partiu em disparada rumo à capital, deixando para trás a fazenda em chamas e a farsa dos Alencastro. Mas a batalha no tribunal militar seria ainda mais feroz, e os inimigos de Helena tinham armas que ela ainda não conhecia. Enquanto Helena viajava para a liberdade, o barão era jogado no mesmo porão onde ele costumava punir seus próprios cativos. A baronesa e o filho observavam das janelas, acreditando que haviam vencido a guerra e que o nome da família estava salvo. Eles não sabiam que a verdade já estava a caminho do conselho de guerra, carregada por um oficial que não podia mais mentir. O romance que começou como um escudo jurídico estava prestes a se tornar o martelo que destruiria a aristocracia provincial. O que aconteceria quando Helena entrasse no tribunal e mostrasse a rasura no registro oficial diante dos juízes? E qual seria o destino do barão, agora que ele era considerado um traidor do Estado e um cúmplice de uma escravizada? A justiça imperial estava prestes a ser testada como nunca antes, e o resultado mudaria o Brasil para sempre. Prepare-se para o desfecho final, onde o sangue derramado no fronte finalmente encontrará sua redenção ou sua condenação eterna. A carruagem que transportava Helena e o general de Curupaiti não era apenas um veículo, era uma cápsula de tempo cruzando o coração do Império. Cada solavanco nas ruas da capital aproximava a verdade do centro do poder, onde o silêncio fora comprado com títulos e terras. Helena, pálida e com as vestes manchadas de sangue seco, apertava contra o peito o forro da farda que continha o segredo da guerra. Ela sabia que o desembarque não seria o fim do perigo, mas o início de um julgamento onde as leis foram feitas para silenciá-la. O prédio do Tribunal Militar erguia-se como uma fortaleza de mármore e ferro, um lugar onde o destino de homens nobres era decidido em sussurros. O general que a resgatara sabia que não poderia simplesmente entrar pela porta da frente com uma mulher escravizada e exigir justiça. Ele precisava de um protocolo, de uma brecha legal que impedisse Helena de ser presa como fugitiva antes mesmo de abrir a boca. A tensão era palpável enquanto ele apresentava seus papéis oficiais, desafiando a autoridade dos guardas que olhavam Helena com desprezo e suspeita. Enquanto isso, na fazenda, o barão de Alencastro enfrentava o isolamento absoluto em uma cela improvisada pela própria família. A baronesa, agora no comando total da propriedade, acreditava que o marido havia enlouquecido e que sua morte seria um alívio para a linhagem. Ela já preparava os documentos de interdição, pretendendo apagar a existência do barão, assim como ele tentara apagar o nome de Helena. Mas o barão, em sua escuridão, sentia uma estranha clareza. Ele já não era o dono daquela história, apenas uma testemunha de sua própria queda. O falso herói, recuperado do confronto com Helena, preparava-se para viajar à capital para reforçar a mentira oficial diante do imperador. Ele fora instruído pelo general corrupto a depor contra o próprio pai, alegando que o barão fora seduzido por uma escrava feiticeira. A narrativa estava sendo montada para transformar um crime de Estado em um caso de loucura e sedução proibida. O sistema estava se fechando para proteger seus herdeiros, mas eles esqueceram que mapas não podem ser desmentidos por palavras vazias. A audiência no Conselho de Guerra começou sob um clima de hostilidade que poderia ser cortado com uma espada. Helena foi colocada no banco dos réus, não como testemunha, mas como uma evidência de crime contra a honra militar. O
O general corrupto, que chegara à capital pouco antes, ocupava o lugar da acusação, despejando mentiras sobre a conduta de Helena no fronte. Ele a descrevia como uma serva que roubara documentos táticos, ignorando propositalmente que, sem ela, ele mesmo estaria morto no Paraguai. O momento do clímax ocorreu quando o juiz-presidente exigiu a prova material da presença de Helena nas trincheiras de Curupaiti. Com as mãos trêmulas, mas o olhar fixo nos generais que a traíram, Helena descosturou o tecido áspero de sua farda. O mapa original, desenhado com uma precisão que nenhum cartógrafo da corte possuía, foi aberto sobre a mesa de carvalho. As manchas de lama do Paraguai ainda estavam impregnadas no papel, um DNA geográfico que nenhuma fraude poderia replicar. Este mapa contém a rota de fuga que apenas 3 pessoas conheciam naquela tarde de 1866, declarou o general aliado, sua voz ecoando no salão. Ele desafiou o herdeiro de Alencastro, que estava presente, a descrever o terreno que Helena havia desenhado com tanta minúcia. O filho do barão gaguejou, falando de colinas onde havia pântanos e de rios que não existiam no setor onde ele alegava ter lutado. A máscara do falso herói começou a rachar diante de oficiais que, embora preconceituosos, conheciam o peso de uma mentira no campo de batalha. O escândalo explodiu como uma granada nos salões da aristocracia quando as primeiras notícias do tribunal começaram a vazar. A ideia de que uma mulher escravizada havia comandado taticamente tropas imperiais era um golpe mortal na hierarquia de sangue do império. A baronesa viu sua rede de proteção social desmoronar em uma única tarde, com os vizinhos agora temendo o contágio daquela desonra. A arrogância que a levara a rasgar o vestido de Helena estava sendo devolvida em forma de mandados de busca e apreensão de bens. O barão foi levado à capital para o confronto final, mas não como um nobre, e sim como um réu confesso de fraude militar. Ao ver Helena no tribunal, ele não buscou perdão, mas sim a confirmação de que o sacrifício dela não fora em vão. O noivado que ele propusera na noite do baile foi finalmente registrado, não como um ato de amor, mas como uma peça jurídica de proteção. Aquele documento, embora tardio, garantiu que Helena não pudesse ser devolvida à senzala enquanto o processo estivesse em curso. A Justiça Imperial, pressionada pela evidência irrefutável do mapa e pelo testemunho dos veteranos salvos, não teve escolha. O nome de Helena foi formalmente restaurado no registro militar, preenchendo a rasura que o metal tentara criar por décadas. Contudo, o preço da vitória foi amargo e implacável para todos os envolvidos naquela trama de sangue e mentiras. A liberdade de Helena foi reconhecida, mas ela foi condenada ao exílio perpétuo da província onde nasceu, para evitar instabilidade social. O patrimônio dos Alencastro foi confiscado para pagar as multas por fraude ao Estado e reparação aos cofres públicos. O barão, agora um homem sem título e sem terras, manteve apenas a casaca de gala que um dia usou para cobrir a honra de Helena. Eles partiram não como noivos de um conto de fadas, mas como 2 sobreviventes de uma guerra que o país queria esquecer. O romance deles foi a prova material de um crime, um escudo que funcionou até que a verdade fosse documentada para a posteridade. O filho do barão, despojado de suas medalhas e de seu nome, tornou-se o lembrete vivo da covardia que o império tentou esconder. Ele viveu o resto de seus dias no anonimato, assombrado pela imagem da mulher que foi mais homem do que ele nas trincheiras. A baronesa, dizem os relatos da época, morreu em isolamento na fazenda em ruínas, recusando-se a aceitar que o mundo havia mudado. A farsa dos Alencastro tornou-se um caso de estudo nos arquivos confidenciais do exército, uma ferida que nunca cicatrizou totalmente. Por mais de um século, a história de Helena permaneceu sob sigilo, uma confissão perigosa guardada em gavetas trancadas. O registro oficial ainda mostra a rasura, mas sob uma luz especial, o nome dela ressurge como uma cicatriz na pele do tempo. Helena provou que a verdadeira nobreza não é herdada através de brasões, mas conquistada através de atos que a história tenta, sem sucesso, apagar. Ela foi a soldada que nunca existiu para o Estado, mas que salvou a nação que a mantinha em correntes.
O mapa que ela desenhou ainda existe, escondido em algum arquivo militar, um testemunho silencioso de uma memória absoluta. Cada linha tática ali presente é um grito de resistência contra um sistema que punia a inteligência com o chicote. O romance proibido de Alencastro e Helena foi o gatilho que disparou a verdade contra o coração da hipocrisia imperial. E no final, a justiça não foi feita pela bondade do barão, mas pela impossibilidade de negar o que os mapas gritavam. Helena viveu o resto de sua vida em liberdade, longe das plantações de café e das intrigas da corte brasileira. Dizem que ela nunca mais desenhou um mapa, como se tivesse deixado sua memória cartográfica enterrada nas lamaçais do Paraguai. Mas quem a conheceu no exílio dizia que seus olhos ainda mapeavam o horizonte como se esperassem o próximo ataque. A paz que ela encontrou foi o silêncio de quem cumpriu o dever, mesmo quando a pátria fez de tudo para traí-la. A história de Helena é o lembrete de que para cada herói de mármore nas praças, existem 10 heróis de carne e osso apagados nos arquivos. O caso Alencastro foi o maior escândalo que o Império conseguiu abafar, mas as rasuras no papel sempre deixam marcas. Justiça para Helena não foram as medalhas que ela nunca recebeu, mas o fato de que hoje sabemos seu nome. A verdade pode ser raspada com faca, mas ela sempre encontra uma forma de sangrar através da página. Nós investigamos as sombras do passado para que o presente não cometa os mesmos crimes sob novas máscaras. A história de Helena e do Barão de Alencastro nos ensina que o silêncio é o maior cúmplice da injustiça, mas a coragem é contagiosa. Dê sua nota de 0 a 10 para o desfecho desta investigação nos comentários e compartilhe sua opinião sobre este caso proibido. A justiça tardou décadas para Helena, mas sua voz ecoa agora em cada registro que tentamos desenterrar. Se você chegou até aqui, é porque busca a verdade que os livros de história muitas vezes preferem omitir. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando nossas investigações sobre os mistérios e crimes do Brasil imperial. Sua inscrição garante que histórias como a de Helena nunca mais voltem para o esquecimento das gavetas trancadas. Obrigado por testemunhar a restauração desta memória e até o próximo caso. Inscreva-se agora. Deixe sua nota de 0 a 10. O que você achou da atitude do barão? Comente abaixo.